Olá a todos, bem-vindos. Vamos iniciar mais umas Olá, conversas. Olá, Kátia, como estás? Tudo bom? tudo bem? Bem-vinda aqui à nossa salinha digital. Obrigada. As pessoas já se estão a juntar a nós. Hoje vamos falar sobre a amamentação. É um tema que nos traz muitas perguntas. Nós lançamos o desafio aqui ao longo da semana para as pessoas enviarem questões e fomos aqui inundadas de questões, fizemos assim aqui um apanhado das principais, mas toda a gente vai receber resposta e também estamos à espera que as pessoas, entretanto, que se vão juntando, que também tragam aqui mais questões. Eu vou tentar estar aqui atenta aos comentários para depois também fazer, passar as questões. Mas antes de começarmos, Kátia, ia-te pedir só que te apresentasses. Então, quem é Kátia Quintas? Então, boa tarde Isabel, bem-vindos e bem-vindos, quem está desse lado. Então, alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Cátia Quintas, sou enfermeira parteira, também assessora de lactação, trabalho na Outros com muito gosto, a minha casa de coração. Sou mãe de uma menina, a Inês, que neste momento tem 6 anos e que foi amamentada até há relativamente pouco tempo. Também tive os meus desafios, mas felizmente também consegui superar com a ajuda do meu marido, com a ajuda de profissionais próximos de mim. E pronto, e é uma área, a amamentação é uma área que me apaixona, que eu adoro, gosto imenso. Tenho muito prazer em apoiar casais que me procuram. E pronto, e é delicioso ver quando realmente as coisas funcionam, a felicidade da família, não é? Porque amamentar é bom para o bebê, para a mãe, mas para a família, para toda a gente, no fundo. Sem dúvida nenhuma. E olha, já estão aqui as pessoas a juntar-se, algumas até de ser assim, alguns elogios também relativamente à Kátia. Aqui a Francisca com carinho que diz: aluna da enfermeira Kátia, espetacular curso. Então um beijinho para todos que nos estão a juntar-se a nós. Mais uma vez, repito, se quiserem também participar e alimentar esta nossa conversa, estejam à vontade para ir colocando não só comentários, mas também questões aqui que eu vou estar atenta para depois poder passar também à Cátia. E passamos agora aqui às questões que nos foram enviando. Estás preparada, Cátia? Vamos ver, vamos ver. Então, tem aqui uma primeira questão que nos lançaram, que foi o seguinte, vou ler. Tenho ouvido dizer que dói bastante dar de mamar nos primeiros dias. É normal doer? Tenho muito medo disso. Essa é uma questão muito comum. Frequentemente as pessoas partilham que amamentar dói, é suposto doer, é normal. Não é normal, infelizmente acontece, é frequente, mas não é de todo normal. O que é normal? É normal que no início haja algum desconforto, primeiro por toda a questão hormonal e depois porque nós também estamos a aprender, estamos esta relação entre mãe e bebê, não é? É uma relação que se vai construindo. É preciso algum tempo também para se encontrar um equilíbrio e por vezes pode haver algum desconforto no início da mamada, mas é suposto que ao longo da mamada esse desconforto desapareça e à medida que vamos sendo cada vez mais ágeis no posicionamento e nesta relação a dois, esse desconforto deve desaparecer. Então quando permanece é porque existem aqui questões que são necessárias resolver. Podem ser coisas tão simples como a posição da mãe, a posição do bebê e que facilmente podem ser corrigidas de modo a que se torne um momento efetivamente prazeroso, que é isso que se pretende. Ou então temos questões aqui já mais anatómicas, por exemplo, bebés que têm um freio curto, que é aquela membranazinha que nós temos aqui na língua que liga a língua ao soalho da boca. Pronto, são questões que efetivamente por vezes até é difícil de serem diagnosticadas, mas que um olhar atento de um profissional especializado nesta área consegue diagnosticar e fazer o encaminhamento se for necessário para que se possa corrigir.
porque quando eu estou a amamentar com dor, para além de não ser um momento prazeroso que me dá conforto, isso também impacta a própria libertação do leite materno, porque eu preciso de ocitocina para que o leite flua. E se eu estou com dor, não vou conseguir libertar ocitocina, vou libertar adrenalina, vou estar tensa. Aliás, o meu bebê vai chorar para mamar e eu já vou. Ai meu Deus, que me vai doer tanto. Não é suposto ser assim, ok? Infelizmente isto é um mito, não é? Que se foi perpetuando e que é importante que seja desconstruído. Ainda posso-te contar um exemplo de uma consulta que tive recentemente. Foi muito engraçada porque o casal chegou aqui, já tinha tido, era um segundo filho, já tinha tido problemas, dificuldades na amamentação num primeiro, precisamente porque tinha muita dor, ela tinha muita dor a amamentar e achou que era normal e as coisas foram avançando e depois surgiram outros desafios que efetivamente foram mais difíceis de resolver e no segundo filho ela começou com dor e então foi logo procurar ajuda. E foi uma coisa tão bonita porque basicamente era só a mesma forma como ela estava a pegar o bebê e foi só dizer-lhe assim, olha, experimenta só posicionar mais juntinho a ti, colocar a barriguinha mais encostadinha à tua barriguinha, de modo a que ele fique bem de frente para a comida, não é? Para a maminha. Experimenta oferecer a maminha desta forma, olha, vê o que é que sentes. E foi tipo, Kátia, não está a doer, não está a doer, eu não sei o que é que aconteceu, mas não está a doer. E foi tão lindo, porque foi ela que fez tudo, eu só orientei e efetivamente eu senti que naquele momento aquilo que ela queria, que era uma relação prazerosa e de amor, estava a acontecer. E pronto, e é só um exemplo, por isso amamentar não deve doer efetivamente, nem durante a mamada, nem entre as mamadas, por isso efetivamente dói, é preciso perceber o que é que se passa, quer junto de um profissional de saúde, num cantinho de amamentação, no centro de saúde, no hospital, ou procurando ajuda especializada numa clínica privada, pronto, aquilo que realmente fizer sentido para este casal. Ana, obrigada, realmente, porque as pessoas às vezes estão à espera, e sem dúvida nenhuma que é um ato instintivo, mas que também requer uma certa adaptação. Eu não gosto de dizer aprendizagem porque também parece que já há algumas coisas que nós já trazemos de ensinado, não é? O bebê já tem algumas aprendizagens e a própria mãe dentro dela também ela está preparada para isso, mas depois há uma adaptação, é uma adaptação quer do bebê à mãe e àquela tarefa dele de se alimentar, quer da mãe, não é? Como cuidadora. Tudo isso é uma adaptação. Claro. É uma relação que se vai construindo e que se vai desenvolvendo, não é? É preciso tempo também, não é? É preciso dar esse tempo. Não está aqui uma cena da aldeia virtual a dizer que durante os primeiros dias de habituação o que é que devem esperar as mães em termos de dor, portanto já foste explicando um pouco, não é? Portanto, resumindo, não deve, o doer não significa que alguma coisa não estará a correr bem, não pode ser assim, depois depende um bocadinho do tipo de dor, não é? Mas se realmente persistindo, o melhor é consultar, pedir apoio de alguém especializado, não é? Olha, tenho aqui outra questão. O meu bebê fez-me uma ferida no mamilo. E estou com muita dor, portanto, outro motivo que poderá levar a doer, mas já há uma origem aqui já de uma lesão. O que devo fazer? Já pensei em desistir, pois está a ser muito difícil, às vezes até sai sangue. Efetivamente a dor a amamentar é uma dor muito forte, é uma dor aguda, uma dor que realmente é muito limitadora, porque depois há ali uma dualidade até de sentimentos, não é? Porque por um lado eu quero continuar a amamentar porque sei e acredito que é o melhor para o meu bebê, e por outro aquela dor faz com que eu perca o foco e realmente não consiga fazer com que aquele momento seja efetivamente bom. Mas nessa questão específica da fissura, a prioridade aqui é tentar identificar o problema e corrigi-lo o mais precocemente possível, porque não me adianta estar a tratar uma ferida no mamilo
se eu não resolvo a causa que provocou essa ferida, porque eu até posso cicatrizar aquela ferida, mas se a causa que a provocou persiste, ela vai voltar a aparecer, então entramos aqui num ciclo vicioso. Por isso a prioridade aqui será sempre tratar a causa da fissura, da ferida, e isto realmente é importante numa situação de uma fissura no mamilo, procurar um apoio especializado, porque isso, a forma como a localização da ferida, em que zona do mamilo é que a ferida está, se a ferida é circular, se é só numa zona específica, o observar a mamada, o perceber qual é a posição do bebê, como é que é a pega daquele bebê, não é? Todas aquelas questões anatómicas que eu fui falando que podem efetivamente condicionar o facto de a mama entrar profundamente na boca do bebê, o bebê fazer uma pega profunda ou uma pega superficial, porque depois a fissura é só a ponta do iceberg, não é? Porque quando eu tenho uma fissura, provavelmente aquele bebê poderá, por exemplo, estar a fazer uma pega superficial que vai comprometer o esvaziamento da mama, que depois irá comprometer a produção de leite. Por isso entramos aqui numa cascata e na amamentação é muito assim, não é? E até o desenvolvimento do bebê, não é? O bebê baixa a peso. Exatamente. Até alimentar até outros mitos relacionados. E aqui para outra questão também que colocaram agora aqui, que é então que cuidados é que a mulher deve ter com a mama logo de início? Então, é importante sempre que após a mamada do bebê, algo que é muito simples mas que realmente é fundamental, fazer uma extração para permitir sair uma gotinha de leite do mamilo e espalhar essa gotinha no mamilo e na orelha e deixar secar. Maminhas arejadas, topless, é o melhor que se pode fazer, porque efetivamente o leite tem células estaminais, efetivamente se houver alguma ferida, alguma lesão, o leite tem um poder cicatrizante super potente, também é hidratante, antibacteriano, por isso é a melhor pomada que nós podemos utilizar. Então fazermos isto de forma metódica, não é? Temos este cuidado, certamente vai prevenir que possam existir algumas complicações. Depois existirão outras estratégias no que toca, por exemplo, ao tratamento de fissuras, pomadas, cremes, mas isto também tem que ser algo avaliado, não é? Porque vai depender muito do motivo da fissura e o tratamento terá que ser um tratamento dirigido, não podemos arranjar uma forma de resolução global, não é? Isto depois tem que ser caso a caso, tem que ser avaliado. Portanto, resumindo, a mulher já tem tudo, não é? Portanto, o principal e aquilo que todas as mulheres podem e devem fazer em qualquer situação, seja numa situação em que tudo está a correr bem, para prevenir, seja numa situação em que de facto há aqui algum desvio, como neste caso das fissuras, então aprender a extrair uma gotinha de leite, quer antes para facilitar a mamada, mas acima de tudo também depois. Não é? Isso muito importante. Estavas a dizer que ajuda a cicatrizar, a evitar colonização, a evitar infecções. Okay? Eu costumo dizer que se o leite materno se vendesse era mesmo muito caro. É por aí. Ok, então temos aqui, eu já vi aqui uma questão que colocaram aqui no chat e não me vou esquecer, mas vou deixá-la para mais daqui a bocadinho e vou-te colocar aqui outra questão que também é muito frequente, que é relativamente à alimentação da mulher durante a amamentação. Então perguntam, disseram-me que se estivesse a amamentar não podia comer feijão para o bebê não ficar com cólicas. É verdade? Essa pergunta também é uma pergunta muito frequente. Então, olha, vou só dizer assim, eu sou vegetariana, eu como lentilhas, como feijão, como grão. Se efetivamente eu tivesse que fazer esse tipo de restrições a amamentar, se calhar só comia alface. Então, em termos de orientações, nomeadamente a OMS, o que recomenda no que toca à alimentação da mãe que amamenta é uma alimentação equilibrada, fracionada, de qualidade, que a mãe coma efetivamente em intervalos regulares, que se hidrata adequadamente. E isto não está só relacionado, aliás, isto está mais relacionado até com o próprio bem-estar da mulher do que propriamente com a qualidade do leite, que será sempre de alta qualidade para o nosso bebê, não é? Esse o objetivo da natureza é perpetuar a espécie, por isso o nosso leite está sempre de qualidade.
Agora, é importante nós termos consciência que efetivamente amamentar implica um desgaste físico e é importante que eu me mantenha equilibrada e saudável para também poder estar bem para cuidar do meu bebê. Por isso, em termos de restrições alimentares, falar aqui talvez do álcool, que efetivamente será o único, não alimento, mas o único elemento que efetivamente não é recomendado, mas tudo o resto, se for feito de forma equilibrada, em princípio não terá qualquer tipo de impacto. Agora, se efetivamente nós notarmos que o nosso bebê está com a barriguinha mais inchada, um cocó mais ácido que deixou o rabinho mais vermelho, mais irritado, mais desconfortável, então aí talvez refletir um bocadinho, fazer uma retrospectiva, pensar, olha, o que é que pode ter sido, será que foi aquilo que eu comi, se calhar abusei neste tipo de alimento ou naquele, então fazer um teste, fazer uma pausazinha durante 2 ou 3 dias, não ingerir esse alimento, ver de que forma é que o bebê reage e efetivamente se percebermos e se conseguimos isolar essa reação no bebê, então reintroduzir o alimento, mas por exemplo numa quantidade mais reduzida, não é? Para que também o próprio bebê comece a ingerir indiretamente e habituar-se também à ingestão desse tipo de alimento. Está aqui alguém a perguntar se o chá de funcho, mãe beber chá de funcho, se ajuda. Se o chá de funcho ajuda, mas em que sentido? Pois, a pergunta está assim, pode ser relacionada aqui com esta questão da cólica ou outras questões, mas podes falar um bocadinho sobre o chá de funcho e a amamentação? É assim, é preciso ter sempre algum cuidado no que toca à ingestão de chás, porque efetivamente existem determinados chás que podem influenciar quer a amamentação, quer outras questões. Existe essa associação do chá de funcho ao aumento da produção de leite materno, mas eu pessoalmente acho que é preciso ter alguma cautela no que toca a esse tipo de ingestão. Existem outro tipo de suplementos alimentares que se podem fazer naturais, nomeadamente, que podem promover a produção, estimular, digamos, a produção de leite materno, não funcionam com todas as mulheres, mas no que toca aos chás eu tenho sempre aqui algumas reservas, pronto, por isso não é de todo uma coisa que eu vá recomendar, não digo que não possa ser utilizada, mas acho que é importante haver aqui alguma atenção, alguma cautela na ingestão, está bem? Principalmente que há uma tendência às vezes de exagerar também no consumo, não é? Nas quantidades. Portanto, aqui a questão de gerir a quantidade de chá. Claro, de forma equilibrada, não é? Tentar arranjar aqui um equilíbrio, isso é que é importante. E também aqui alguém perguntava a quantidade de água que a mulher deve ingerir. É assim, o suficiente para ela se sentir que está hidratada, não é? Basicamente, se eu for à casa de banho fazer xixi e a minha urina for clarinha, não é? Em princípio, porque também não existe, nós somos todos diferentes. Haverão pessoas que realmente para se manterem hidratadas irão precisar de ingerir 2 litros de água, outras 1,5 litro, depois vai variando também ao longo do dia, não é? Por isso, isto não existem receitas para todos, nós somos todos diferentes. Claro, e portanto, acima de tudo, perceber que provavelmente vão ter necessidade de ingerir mais água, claro, e dar resposta a essa vontade, não é? Que também estou assim. E relativamente a isso, Isabel, deixa-me só acrescentar uma questão que eu acho que é pertinente. Quando nós começamos a amamentar, isto é quase instintivo, é um reflexo imediato. Eu começo a dar a mama, a minha boca fica seca, eu estou a dar a mama e fico cheia de fome, não é? Então no início há muito este sinal, não é, do meu corpo, este alerta, alimenta-te, hidrata-te, mas efetivamente ao longo do tempo isto vai desaparecendo e no pós-parto, que muitas vezes é desafiante e há aqui muitas questões para além da amamentação que se colocam, nós esquecemos de beber água, de comer, de cuidar também de nós e do nosso corpo. Por isso é importante mantermos realmente este tipo de alimentação equilibrada, fracionada, ingestão de água com regularidade, não só quando temos sede ou quando temos fome, mas fazer disso um cuidado diário também para nos sentirmos bem.
depois não estar à espera desse alerta, nesse gritar do corpo para nos cuidarmos. Exatamente. Bom, então agora não aguento, eu tinha esta questão mais para o final, mas tínhamos aqui a Paula Vilar, que fez 2 questões relacionadas com ela e, portanto, vou saltar aqui um bocadinho para o final, para falarmos um bocadinho do regresso ao trabalho, que é de facto uma coisa que preocupa e, portanto, motivou aqui várias questões, esta questão da amamentação e o regresso ao trabalho. Então temos aqui algumas questões à volta disso. Primeiro, pensando no regresso ao trabalho, ou por exemplo, aqui há uma senhora que fala de um casamento, que tem um casamento aqui dentro de 2 semanas e estava a pensar deixar o filhote com a mãe, e portanto também está a pensar aqui no caso da extração do leite com a bomba. Primeiro queria perguntar, e aqui buscando aqui a pergunta da Paula, como organizar a extração? Portanto, quando é que é melhor extrair o leite? O que é que tu sugeres? Ora bem, então, não percebi, desculpa. Quando e como? Quando e como, mas a ideia é extração, porque vai trabalhar, consegues-me contextualizar? Trabalho, sim, para trabalhar, portanto, para ter leite, em que alguém poder dar de outra forma, não é? O leite humano, porque ela não vai poder amamentar estando a trabalhar. Claro. Pronto, então, primeiro é preciso percebermos que, tendo em conta a fase de desenvolvimento da criança, o leite vai se adaptando, não é? Então, o leite de 1 mês de vida do bebê é diferente em termos de características do leite aos 5 ou 6 meses, por isso não há realmente muita necessidade de nós fazermos já um plano de extração e uma extração mais ativa logo desde o início para podermos ter leite em estoque para quando regressarmos ao trabalho. Efetivamente poderá ser útil, nós temos ali um estoque de emergência, isso pode ser conseguido através de um coletor de silicone de leite materno, por exemplo, sem termos esta necessidade de fazer um ciclo de extração, mas quando estamos a programar o regresso ao trabalho, podemos começar a pensar, aí mais ou menos 1 mês antes do regresso ao trabalho, começarmos a fazer extrações para podermos ir armazenando um estoque prévio para quando regressarmos. E também para percebermos, primeiro, escolhermos a bomba adequada, não é? Experimentarmos se efetivamente houver essa possibilidade, o tipo de funil que se utiliza, que também é muito importante, porque existem bombas que têm diferentes tamanhos de funil. Basicamente o funil é o que fica acoplado, não é, à maminha. É importante que o funil não seja demasiado apertado, porque senão vai ferir o mamilo. Também não pode ser demasiado largo, porque senão a areola também entra dentro do tubo do funil e também provoca lesão. Por isso é importante que ele seja à medida certa e que consiga mover-se livremente dentro do túnel do funil. E depois também para nós começarmos a estabelecer uma relação de certa confiança com a bomba e termos expectativas realistas, porque eu posso vos dizer que no meu caso particular eu recordo-me perfeitamente que quando comecei a fazer as extrações para ir trabalhar, não saiu uma gota, nada, e eu estava ali a olhar e a estressar porque não estava a sair absolutamente nada. E efetivamente é preciso termos esta expectativas realistas, isto também é uma relação, ok? Também percebermos a intensidade que colocamos na bomba, se para nós funcionará melhor uma bomba elétrica ou uma bomba manual, uma bomba simples ou uma bomba dupla, por exemplo. Pronto, todas essas questões são questões que é importante nós previamente começarmos a explorar para que, selecionada a bomba, escolhido o funil adequado, eu comece então a programar e a fazer o meu plano de extração. Quando extrair, eu acima de tudo acho que deve ser algo que deve funcionar para a díade, não é? E para a mãe em particular, no momento em que ela achar que é melhor, que é mais fácil, à altura do dia que for mais fácil em termos logísticos para ela, de fazer o plano de fazer o ciclo de extração. Não tem que ser a esta hora específica ou àquela hora específica, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas definem um horário, mas de repente naquele horário têm outras coisas para fazer e então aquele momento que deve ser calmo e tranquilo acaba por ser muito mais estressante. Depois de perceberem qual será a altura do dia melhor para fazer extração,
Quando vamos preparar para o regresso ao trabalho, ainda tendo o bebê connosco, idealmente devemos de fazer um ciclo de extração cerca de 1 hora após a mamada do bebê, ou seja, não no imediato e também não muito próximo da hora, se for em livre demanda, obviamente nós nunca vamos saber, mas idealmente 1 hora após o término da mamada do bebê. E depois tentar também, de certa forma, primeiro arranjar um ambiente tranquilo, posicionar-nos de forma tranquila e estimularmos também a libertação da ocitocina para que o leite consiga fluir com mais facilidade. Então, como é que podemos fazer isso? Vamos dar um exemplo. Podemos fazer aqui aquilo que chamamos de pentear a maminha, que são movimentos suaves, como se fosse uma brisa, ok? Ao longo da maminha. Isto vai ajudar a libertar a ocitocina, porque de certa forma acaba por ser prazeroso. Podemos fazer uma massagem com suavidade na nossa maminha, ok? E podemos fazer isso tudo com o nosso bebê ao nosso lado, que é a cereja no topo do bolo, não é? Porque nós estamos a fazer isso e estamos ali a namorar o nosso bebê e olhar para ele, e então de repente estamos inundadas em ocitocina. Pronto, e posto isto, realmente acoplar o funil que foi previamente escolhido e fazemos um ciclo de extração que não terá de ser superior a 15 minutos. Também existe essa ideia de que quanto mais tempo eu estiver com a bomba, mais leite eu irei recolher. Efetivamente, o que a evidência nos diz é que normalmente 15 minutos de extração são o suficiente para se conseguir extrair, 15, 20 minutos não há necessidade de ficar mais tempo, até porque pode ser contraproducente e efetivamente provocar lesões nos mamilos, que é aquilo que nós não queremos. Pronto, e depois armazenarmos esse leitinho extraído em recipientes próprios de conservação de leite materno e dependendo se for para congelar, não é? Congelamos sempre com a data, congelado o leite permanece útil em segurança para ser consumido durante 6 meses. Ou então podemos colocar no frigorífico e ir adicionando, se efetivamente quisermos fazer mais de um ciclo de extração ao longo do dia, com o cuidado de adicionarmos sempre leites à mesma temperatura, ou seja, eu faço um ciclo de extração e consegui, imaginem, recolher 30 ml, coloco num copinho de conservação de leite materno e deixo no frigorífico, idealmente naquela prateleira em cima dos legumes, encostadinho ao fundo, sem estar encostado à parede, mas mais para trás. No próximo ciclo de extração consegui extrair mais 20, coloco noutro copinho de conservação de leite materno, novamente no frigorífico e quando ambos estiverem à mesma temperatura então posso juntar com um saquinho de congelação, por exemplo, e congelar. Pronto, não sei se foi explícito e suficiente. Sim, aliás, até temos aqui algumas pessoas a dar os parabéns pela forma como estás de facto a transmitir a informação, que é importante. E só adicionar esta questão de que quando vamos guardar o leite e juntamos, não é, de diferentes alturas, ter em consideração que aquele leite tem o tempo do primeiro que lá colocamos no frigorífico. Sim. Eu às 9 da manhã e coloquei no frigorífico, claro. E às 9 da noite foi a última vez. Eu junto tudo, mas aquela validade daquele leite já são aquelas 12 horitas e portanto está na altura de o congelar. Exatamente, ainda bem que falaste sobre isso, que é muito pertinente. Boa. Há aqui mais questões que foram sendo colocadas, portanto já ficou claro que de facto não é o melhor extrair o leite logo a seguir à mamada. E portanto idealmente esperar um pouco, falaste de 1 hora, e aqui as questões que surgem também é que quantidade de leite é que o bebê poderá precisar, não é? Porque quando estamos a programar ir a um casamento ou ir a realmente trabalhar, temos que deixar ficar o leite. E que quantidade é que vamos deixar ficar? Pronto, é assim, a quantidade de leite vai depender um bocadinho daquilo que nós conseguimos extrair, não é? E vai depender. Mas quantidade de leite é que o bebê precisa, no fundo, de comer. Desculpa. A questão é que quantidade do leite é que o bebê precisará de comer, não é?
e o que é que devemos deixar, não é? Que é a eterna pergunta, não é? Pronto, é assim, essa pergunta é one million question. Obviamente vai depender, lá está, da fase de desenvolvimento do bebê, do peso do bebê, não é? Do tempo que vamos ficar ausentes, não é? E não conseguimos definir com exatidão a quantidade de leite que é necessário para a mamada, até porque nós quando damos a maminha, a nossa mama não tem um mamómetro, não é aquilo que eu costumo dizer, por isso nós também não sabemos exatamente a quantidade de leite que o bebê mama, mas habitualmente o que eu costumo recomendar é que se faça, que se conserve sempre em múltiplos de 30, 60, 90, de modo a que também não se desperdice, porque quando eu congelo uma quantidade muito grande, não é? Imaginem 200 ou 220, provavelmente aquele bebê irá beber 100 ou 120 ou 90, não é? Depois lá está, depende muito da idade do bebê. Há muitas questões que têm influência, mas no fundo para não estar a descongelar aquele leite que só vou aproveitar 90 mililitros, por exemplo, e depois o resto já não posso utilizar e terá que ser desperdiçado. Ou, por exemplo, poderá ser colocado no banhinho também, na aguinha do banho, que também é uma sugestão interessante. Mas pronto, mas isso será sempre variável, não é? Dependendo. Porque, de facto, existem alguns cálculos que se podem realizar para orientar no sentido de uma quantidade média. Sim. Normalmente são em função da idade e em função do peso. Mas há outros número de mamadas, não é? Mas há outros fatores que podem também estar aqui a concorrer, às vezes alterações do metabolismo, outras questões. Claro. E, na verdade, nós também não comemos igual todos os dias e não comemos igual a cada refeição. E, portanto, esta questão de deixar que o bebê diga quando é que está satisfeito é uma questão importante, tendo cuidado de facto com o biberão, às vezes é um bocadinho mais difícil. E, portanto, acima de tudo, um limite que costumo dizer, não sei se concordas, que é o limite de 180 mililitros. Nenhuma devia beber mais de 180 mililitros de uma solução láctea, de um produto lácteo na mesma refeição. E portanto ter esta ideia deste limite, mas acima de tudo olhar com atenção para o bebê, para os sinais de que realmente ele já não quer mais, para que ele não coma a mais, não é? Exatamente, e depois também é a forma como nós oferecemos o leite, não é? Porque efetivamente, primeiro é o tipo de recipiente que utilizamos, nomeadamente o biberão, que é aquilo que as pessoas utilizam mais frequentemente, não é? Que por si só, não é, em termos de fluxo, não tem nada a ver com a maminha, não é? Depois é a forma como nós oferecemos, por isso é que se fala muito da técnica do paced bottle feeding. Se vocês quiserem, até tiverem curiosidade, podem pesquisar, que no fundo é tentar dar o biberon ao bebê o mais verticalizado possível, colocando o biberon na horizontal, de modo a que metade da tetina fique preenchida e não a tetina completa, para que o bebê também tenha que fazer o esforço de sugar e que vá mostrando também os sinais com calma, com tempo de saciedade, e nós também vamos respondendo e respeitando. E se efetivamente ele não faz pausas, nós descemos um bocadinho o biberon para obrigar também a parar um bocadinho, a respirar, porque a verdade é que quando o bebê ingere um volume, nomeadamente com um biberon muito rápido, nem sequer existe tempo para processar o sinal de que, ok, estou satisfeito, não quero mais. Isso depois a longo prazo tem repercussões, por isso é que nós temos depois adultos com alguns problemas relacionados com a comida, e muitas destas coisas começam já aqui, não é? E é preciso termos noção de que isto impacta a própria relação que nós estabelecemos com a comida, porque estes sinais são importantes, que o bebê desde cedo que vá conseguindo perceber e conseguindo integrar, para que ele crie uma relação saudável com a comida, e para isso eu tenho que o alimentar de forma respeitosa, não é? E na maminha isso é fácil, porque é ele que gere, mas muitas vezes quando damos com o biberon pode ser um bocadinho mais desafiante, por isso aconselho-vos a pesquisarem essa técnica, que acho que para mim faz todo sentido. Além da posição do biberon, de facto aqui também surgiu outra questão ao longo do live, que era se haveria algum biberon mais adequado. Queres falar sobre isso?
É assim, eu acho que acima de tudo não existem biberons iguais às maminhas, ok? Isto é algo que tem que ficar muito claro, porque nenhum biberon consegue imitar uma maminha. Nada como o original. Nada como o original. O original é sempre de alta qualidade. Agora, efetivamente, se vocês quiserem, aquilo que eu costumo recomendar é que escolham um biberon que tenha uma base mais larga, não é? Que no fundo que simule de algum modo a maminha, não é? E que seja anti-gotejo, ou seja, que o fluxo não seja um fluxo rápido, que eu não inclino o biberão e pingo leite, não é? Porque assim é quase canalização direta, como se costuma dizer. O bebê não tem efetivamente que fazer esforço absolutamente nenhum. Pronto, acima de tudo são aquelas questões que eu acho que é importante na escolha do biberon ter em consideração. Agora as marcas, já existe muita oferta, é uma questão de explorarem e também de verem a aceitação por parte do bebê, que isso também é importante, não é? Olha, aqui a Ingrid estava a pedir para repetir o nome da técnica, pass feeding. Paste Bottle Feeding. Isso, e aqui a Juliana ajudou porque escreveu. Obrigada, Juliana. Foi escrito até mais fixe, que é para depois poderem fazer a pesquisa e há vídeos interessantes e claros. E de facto é uma nova forma de olharmos para esta questão da alimentação com o biberon, porque é um bocadinho diferente daquilo que estávamos habituados a fazer. Porque ainda há uns anos atrás, não é? A ideia era realmente inclinar bastante o biberão, porque isso fazia com que o bebê bebesse mais rápido, e de facto isso é uma verdade, mas hoje é que sabemos que comer rápido não é muito bom, não é bom para a criança, não é bom para o adulto, e tu disseste isso de forma muito clara, obrigada. Olha, temos aqui outras questões, até porque o live já vai avançado e temos aqui que abreviar, e há aqui duas questões aqui que acabam por de alguma forma se unir. Uma delas é, estou grávida e queria muito amamentar o meu bebê, mas tenho mamilo raso, e já me disseram que isso pode ser um problema. É verdade? Portanto, tens alguma sugestão? Como é que é esta questão dos mamilos rasos? Há aquela ideia que os mamilos rasos, as mulheres têm logo que comprar mamilos de silicone, para levar os mamilos de silicone para o hospital. Falas um bocadinho sobre isso? Sim, isso também é uma questão muito pertinente e que em consulta surge-me imenso e que provoca muita insegurança e muita angústia nas mulheres. Mas na verdade, vamos lá, pensem comigo, chama-se breastfeeding, não nipple feeding. O bebê mama na mama, não mama no mamilo. O mamilo é por onde sai o leite, mas na verdade o bebê deve abocanhar a mama e não mamar no mamilo. Quando temos um bebê que mama no mamilo, então aí temos outros problemas. A verdade é que o mamilo, quando é mais proeminente, ele exerce uma estimulação tátil no céu da boca do bebê que pode potenciar o reflexo de sucção e ativar este reflexo. Mas quando falamos em bebés saudáveis, em princípio eles também já nascem com tudo que é necessário para iniciar a amamentação, mesmo numa mãe que tem um mamilo raso. Por isso, à partida, eu diria que não há qualquer tipo de problema se estamos a falar num bebê saudável. Depois há aqui outras questões que se podem colocar, nomeadamente bebés prematuros, com reflexos mais imaturos, que podem necessitar desse estímulo tátil para iniciar o reflexo de sucção, para ativar no fundo o reflexo de sucção. E aí poderemos tentar de algum modo estimular o mamilo. Existem também algumas ferramentas, alguns dispositivos que se podem utilizar até para tentar exteriorizar o mamilo, mas já estamos a falar em questões que desviam da normalidade, não é? Assim, de uma forma global, abrangente, e é a grande maioria dos bebés, um bebê saudável, ele precisa é de explorar aquilo que ele tem, não é? São as suas capacidades inatas e a maminha da sua mãe, que assim como a barriguinha, o forninho está pronto para o bullying, como eu costumo dizer, também a maminha está pronta para aquele bebê. E estando tudo bem, em princípio não haverá qualquer tipo de necessidade de estimular o mamilo ou de exteriorizar o mamilo.
Aqui coloca-se outra questão que eu acho que também é importante referir. Por vezes, quando temos mamilos invertidos, e é diferente do mamilo raso, quando temos mamilos que entram, invaginam, não é? Mamilos que vão para dentro, pode ser útil, isto até durante a gravidez, tentar fazer uma massagem no mamilo, tentar até fazer um bocadinho de extração de uma gotinha de leite que não tem que sair, mas só para também para potenciarmos aqui a esterilização ligeira do mamilo, só na medida em que, como aquele tecido está invaginado e naturalmente quando o bebê for mamar ele vai exteriorizar um bocadinho, isto pode ser desafiante porque aquele tecido não está habituado a estar exposto. Então esta preparação pode facilitar não a pega do bebê ou a mamada, mas sim o conforto da mãe. Então estamos a falar em coisas diferentes, ok? Ou seja, resumindo, um mamilo plano num bebê saudável, estando tudo bem, não será certamente um desafio. Surgindo efetivamente um desafio nesse sentido. Acho que é importante procurarem apoio porque não são só os mamilos de silicone que são uma alternativa e, pegando agora nos mamilos de silicone, quando nós realmente achamos que é importante introduzi-los, também é importante que vocês sejam acompanhadas para os retirarem, ok? Mas era uma questão que também estava aqui, como deixar de utilizar os mamilos de silicone. É assim, no fundo, eu tenho várias experiências em consulta de bebés que às vezes é a forma como se oferece a maminha sem mamilo de silicone e efetivamente eles abocanham e resolve e saem aqui da consulta a mamar sem mamilo de silicone e é lindo e maravilhoso. E efetivamente há bebés que, como já estão tão habituados àquele estímulo tátil, têm mais dificuldade e precisam de mais tempo. Então, no fundo, é ser-se resiliente, ir-se tentando em todas as mamadas, às vezes no início da mamada, outras vezes a meio da mamada, quando o próprio mamilo até já exteriorizou um bocadinho, tentar retirar o mamilo de silicone e adaptar o bebê à mama, ir tentando. Pronto, quando experimentamos e o nosso bebê começa a ficar muito frustrado, não vale a pena insistir, ok? Então colocamos novamente o mamilo de silicone e na próxima mamada voltamos a tentar. Mas acima de tudo não desistir, porque efetivamente eu conheço mães que amamentaram sempre com mamilo de silicone e correu tudo bem, mas não deixa de ser uma barreira que cria aqui no fundo o bebê tem que fazer mais esforço para mamar, para conseguir extrair de forma adequada a quantidade de leite que necessita e às vezes sem necessidade, porque se consegue retirar o mamilo com facilidade quando temos também este tipo de apoio, que também é importante. Sim, de facto há mulheres que conseguem amamentar, mas são com mamilo de silicone durante bastante tempo, mas de facto são poucas, porque o mamilo de silicone também traz aqui alguns desafios e portanto pensá-lo como uma situação SOS e sobretudo transitória, não é? Se não tiverem a conseguir tirar naturalmente, não é? Fazer a transição natural em casa, então procurar apoio, porque pode realmente muita diferença na experiência de alimentação e no sucesso. Está a longo prazo, acima de tudo. Nós estamos mesmo quase, estamos aqui muito no limite da nossa hora. E há aqui só algumas questões também que colocaram. Há bocadinho estava alguém a perguntar, a Ingrid, como ajudar o bebê a aceitar o biberon na hora de voltar ao trabalho. Esse é um desafio que pode surgir. Eu normalmente digo, olha, é um bocado tentativa, não sei se tens alguma sugestão, mas há outras formas também de dar. Pois, era isso que eu ia dizer, não tem necessariamente que ser o biberão. Muitas vezes esses bebés até são os mais inteligentes, os que não querem o biberão. Pronto, e portanto ponderar é um bocadinho tentativa e erro, mas porque o bebê também aprende, não é? Mas respeitar também o tempo do bebê. E pronto, e pensar também noutras alternativas, não é? Kátia, não sei se tens aqui mais outra sugestão. Não, no fundo é isso, tentar outras estratégias, outras alternativas para dar o leitinho que não o biberão. Pronto, claro que nós associamos sempre o biberão porque também já está muito incutido socialmente, não é?
está muito enraizado, mas a verdade é que pode ser com um copinho, não tem necessariamente que ser com o biberon. Por isso experimentar outras alternativas acho que é importante. A mobilidade do bebê até de outras formas. Olha, também estava aqui, alguém entretanto, alguns questionou se a bomba se poderia alterar a produção de leite nas situações de livre demanda ou noutras. É assim, a bomba é preciso ter algum cuidado quando se utiliza a bomba de forma indiscriminada, porque no fundo quando nós colocamos uma bomba nós estamos a enviar um sinal ao nosso cérebro de que é preciso produzir mais, ok? Por isso a bomba é uma ferramenta importante, efetivamente, mas deve ser utilizada com alguma precaução e algum cuidado, principalmente naquele primeiro mês após o nascimento, em que é o mês dos ajustes, do equilíbrio, não é? da dinâmica entre esta dia, estar a introduzir aqui um elemento externo quando não é necessário, pode desequilibrar aqui toda esta relação, então é preciso utilizá-la com alguma cautela. Porque sim, pode impactar, pode promover um aumento excessivo de produção, por exemplo. Por isso tentar utilizar de forma consciente e racional, com algum cuidado, a bomba eu acho que é prudente. Porque aqui estamos a falar, às vezes mistura-se um bocadinho nestas questões a bomba ou a extração, não é? Portanto, também perceber que há outras formas de extração, não é? Que não é só a extração mecânica. Sim, exatamente. Muitas mulheres conseguem fazer extração manual. E às vezes, Isabel, deixa-me só. Orientadas, certo que conseguiriam, e de facto o leitinho que é extraído manualmente até é diferente da mecânica, e a extração manual tem de facto diferentes, até mais segurança, não é? No fundo, não, exatamente. Não temos que nos estar preocupados com os tamanhos do funil, com a força, é um bocadinho diferente. É mais fisiológica também, não é? Pois, não temos muito tempo para explorar estas temáticas, mas abrir um bocadinho a curiosidade das pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, para também, às vezes, quando pensarem em extração, não pensar só na questão da extração mecânica, com uma bomba manual ou com uma bomba elétrica. Quando falamos em manual, é mesmo com a nossa mão, não é? Com a mãozinha. Estimular o reflexo de injeção e poder coletar o leite de outra forma. Também não queria deixar passar, assim, só para terminar, aqui uma questão que foi colocada há bocadinho, é que perguntava a lanolina se são pensos cicatrizantes introduzidos no início da amamentação, e não é nada disto, não sei se Não. Gotinha de leite é aquilo que se deve utilizar desde sempre, desde o início. Outro tipo de produtos, é assim, isso depois também depende um bocadinho da vossa preferência e gosto pessoal, não é? Existem efetivamente alguns produtos que são hidratantes, nomeadamente a lanolina, mas efetivamente é preciso ter sempre alguma cautela quando se utilizam esses produtos indiscriminadamente, porque podemos efetivamente até estar a agravar um problema quando usamos esse tipo de produtos que à partida são inócuos, mas que, e eu falo por experiência própria, porque já me aconteceu também em consulta, podem dar outro tipo de complicações. Por isso eu acho que é importante realmente a gotinha de leite no final da mamada é fundamental. Isso sim, acho que deve ser algo que deve ser incentivado e que devem fazer. Utilização de outros produtos, à partida não considero que sejam necessários, mas claro, isso depois também fica muito ao gosto de cada um. Um bocadinho da situação também que surge, não é que sejam contraindicados, mas que não serão para todas as situações. Exatamente. Resumindo, a maminha, a melhor é a da mãe, tenha um mamilo mais proeminente ou não interessa. E o leite melhor com ela também não há, e se quiserem tirar, tenham a vossa mão. Ou seja, é tudo muito simples, muito prático, económico e ecológico. Não, e claro, pronto, depois já percebemos que existem vários desafios, fomos falando aqui de alguns e de algumas também sugestões, espero que tenham sido úteis para todos lá em casa e aqueles também que nos irão ver depois, porque vamos gravar o live e vamos deixar disponível no Instagram. Podemos encontrar aqui a Cátia. Onde é que te podemos encontrar? Se alguém tiver então, podem me encontrar contigo. Se precisarem, tenho muito gosto em apoiar-vos. Podem me encontrar aqui na Úteros,
podem marcar uma consulta de apoio à amamentação. Também temos consultas de follow-up, porque às vezes é importante nós identificarmos o problema, tentarmos arranjar alternativas, soluções junto com a família e depois também fazer este acompanhamento posterior para perceber como é que as coisas estão a evoluir, porque isto é tudo um caminho, não é? E é um caminho que eu tenho muito gosto de fazer com vocês, se vocês precisarem. Fica então aqui o convite e até uma próxima. Tudo de bom lá para casa. Um beijinho muito grande. Um beijinho. Se a consulta, se recomenda uma consulta antes do nascimento do bebê, não sei se queres falar sobre isto. É assim, não acho que seja uma coisa essencial, mas se promover a confiança da mulher, por que não? Uhum. É isso. Pronto, mais até às vezes para aprender a extrair a tal gotinha de leite, para conhecer um bocadinho sobre as bases da amamentação, no fundo o que a preparação para o parto também procura fazer. Sim, é algo que nós também falamos muito na preparação para o parto. Mas individualmente é um bocadinho mais fácil, porque dá uma maminha e portanto é diferente. Por isso, muita gratidão, Kátia, estão aqui um beijinho. Um beijinho grande, um beijo para todos e até à próxima. Bem-aja, obrigada, beijinhos.